Fala aí pessoal, beleza? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero tirar esse dia de hoje especificamente para poder fazer uma coisa que todo mundo que tem um PC gamer, tem um setup gamer, às vezes procrastinando bastante para fazer, porque às vezes correria, né, do nosso dia a dia, de trabalho, algumas outras coisas, a gente acaba não fazendo. Que seria o quê? Tirar tudo, mano. Realmente tirar o PC, tirar o monitor, tirar o mousepad, passar um pano em tudo. Também abrir o nosso queridão PC aqui, né? Tirar o que tem para tirar de poeira aqui, para vocês verem a situação gamer que tá isso aqui. Olha, vou te falar que não tá muito das melhores não, até minha Alexa aqui tá pedindo arrego já, mano. Então vai ser um vídeo mais comentando com vocês um pouco do meu setup, os itens que eu tenho, e mais um bate-papo, comentar um pouco sobre as coisas da vida. Eu tenho um PC Gamer também. Se você curtir esse tipo de conteúdo também, é só que você deixa um like, deixa sua inscrição, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Primeira coisa, mano, que eu vou fazer, e também, pessoal, vou dar uma limpada legal nesse teclado aqui, tá? Vou tirar as teclas dele, porque, cara, aqui tá meio feio também a situação, ó. Dá pra ver com mais detalhes aqui, talvez. Não sei se da câmera vai estar pegando, mas não tá um teclado muito, uma situação gamer muito interessante. Mas no tudo, vamos lá, vamos retirando aqui nosso teclado, vamos deixando aqui no cantinho, nosso mouse também, vamos dar aquela retirada. Agora o headset também. Por fim, o nosso mousepad, vamos dar uma retirada, que esse aqui é o mousepad da Fallen. Esse eu acho que é um dos únicos itens do setup aqui que eu ainda não fiz um review. E olha que é um mousepad, cara, que eu já comprei, já recomprei também de tão bom, tão legal que eu curti ele, mano. Ele é um mousepad muito, muito bom, velho, vale muito a pena. Por mais que ele seja um pouco caro tendo no site oficial da Fallen, cara, eu comprei ele na época, foi muito baratinho, foi cerca de R$120 para um mousepad tão enorme como esse aqui. Claro que não é esse aqui específico que eu comprei por esse preço. Primeiro mousepad da Fallen que eu comprei lá pra 2023, o final de 2023. E, cara, eu fiquei tão apaixonado por ele, por ser um mousepad tão bom e bonito e simples, assim, que eu gosto até de mousepads simples e grandes, que eu acabei recomprando ele no começo desse ano. Mas se vocês quiserem um review completo desse mousepad, é só deixar nos comentários que eu tento trazer aqui pra vocês, beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma enrolada nele, pra ele não ocupar muito espaço. Nosso querido controle GameSir, cara, sou completamente apaixonado por ele, cara, um controle muito bom, muito bonito, cara, super recomendo. Se quiserem também ver um review completo, tá no canal, vai estar passando algum card aqui em cima. Agora vamos tirar esse bonsai daqui. E como a gente já conseguiu tirar as coisas principais aqui do setup, que vai atrapalhar a gente fazer a limpeza, cara, olha aquele canto aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Como já tirou as coisas principais, eu vou tirar então o seguinte agora. Eu vou tirar o PC, eu vou tirar o monitor da esquerda. E esse monitor daqui, cara, eu não vou tirar ele do lugar, porque ele é muito difícil de botar de novo. Mas acho que o simples fato de ele ser um monitor com um suporte articulado já ajuda bastante na hora da limpeza. Não preciso retirar ele de verdade. Então vamos dar uma desligada aqui e retirar as coisas daqui de cima dele agora. Tirar a Alexa e o controle. E essas conexões aqui também. Agora vamos tirar as conexões aqui de trás do PC. Vamos deixar ele aqui quietinho para não atrapalhar a gente. Todos esses cabos eu vou guardar, vou deixar eles aqui embaixo. E pronto, no tudo nossa mesa já tá quase retirada. Eu vou tirar também agora esse monitor aqui, pra gente poder também ter mais espaço para poder limpar. Vamos tirar aqui as conexões dele. Vamos deixar ele guardadinho aqui. Beleza, e os nossos itens sagrados estão bem aqui. Um pote com sabão, um detergente e um paninho gamer. Pessoal, enquanto eu tô passando o pano aqui na mesa, pra poder dar uma limpada, eu queria até comentar com vocês onde até surgiu essa ideia desse canal, cara. Na verdade, eu sempre gostei muito de conteúdo do YouTube, foi uma plataforma que eu sempre consumi desde pequeno. Nunca também fui muito de assistir vários filmes e várias séries, mas sempre gostei muito do YouTube. Acho que é um lugar onde você pode expressar sua criatividade com bastante liberdade. Fora que tem diversos canais para diversos nichos, você pode ver coisas de tecnologia, né, coisas de música, conteúdo de música. Sempre me encantou muito a criatividade que você pode ter com um canal do YouTube. E eu sempre já tive, né, desde criança, aqueles canaizinhos de criança, de Minecraft, dessas coisas. Só que, como toda criança já tentou, nunca deu certo. E aí, nesse meu canal, poder juntar uma paixão que eu tenho tido desde quando eu entrei na adolescência, né? Lá pra 2021, 2020, o meu PC que eu tinha, na época, era bem, né, não tinha nada a ver com esse meu PC aqui, não era nem gamer. Eu tinha dado pau. E eu não sabia muito como consertar. E fora que foi uma situação da minha família, então a gente não tinha muita condição de botar o computador pra consertar. Então daí que surgiu a minha vontade de querer consertar meu próprio computador.
computador. Então eu pesquisava vídeo. Mano, eu lembro que a primeira vez que eu tentei limpar minha memória RAM, cara, eu lembro que, mano, quase me tremi, velho. Passei mal, cara, porque com medo de quebrar aquilo, porque a gente sabe que quando a gente vai botar a memória RAM tem que botar uma certa pressão, e eu tinha medo de botar a pressão e quebrar. E assim, eu sei que foi uma situação, eu sei que foi uma situação muito engraçada, que hoje em dia eu vejo com mais bons olhos, mas na época, cara, aquilo lá foi aterrorizante. E com o passar do tempo foi adquirindo conhecimento, né, fui até há pouco tempo, em 2023, trabalhei com um amigo meu numa loja que ele tem, numa assistência técnica, uma empresa assim de tecnologia, também faz consultoria, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de botar os meus conhecimentos em prática, né? Porque conforme eu ia aprendendo, mais eu ia gostando de saber um pouco sobre rede, infraestrutura de rede, também conhecer um pouco sobre configuração de PC, como diagnosticar problemas. E em todo esse tempo fui só aumentando meu conhecimento e gostando cada vez mais. Até que em 2023 consegui botar em prática. E também foi exatamente em 2023 que eu comecei a montar um PC de verdade para jogo. Tinha comprado na época a RX 580, que foi bem no comecinho também, onde ela começou a ficar famosa, né, 580. Peguei, mano, as melhores levas que tinha na época, né? Peguei a melhor leva que teve na época. Pô, eu cheguei a pagar, mano, na época foi acho que R$400. Hoje em dia tu encontra por menos de 600. Isso mano, me surpreende até hoje. Como é que uma placa, que ela não é tão potente, mas dá pra quebrar um galho legal, consegue ser tão cara, mano. Mas, pessoal, já fiz aqui a limpeza, tá? Tá bem melhor. Dá pra ver que tem alguns pontos brancos aqui. Mas por quê? Essa minha mesa aqui, eu plastifiquei, né? Eu botei como se fosse uma capa de revestimento preta. Mas acabou que o meu monitor acabou dando uma arranhada na mesa. Mas isso aqui não me incomoda muito não. Isso aqui o monitor meio que esconde, ela não me incomoda muito não. Agora vamos só passar um paninho pra secar. Peguei o pano aqui. E eu até queria comentar com vocês e perguntar também a opinião de vocês a respeito de um paradoxo que existe, o paradoxo do barco. Muita gente já pode até ter escutado falar sobre isso, mas provavelmente alguém não pode ter escutado. Quando a gente tem um barco, por exemplo, um barco feito de madeira, que foi passado de pai para filho, e conforme for passado de pai para filho, o barco vai se quebrando, né? Vai tendo que trocar as madeiras, as tábuas. E se passa anos e anos e anos, e o barco, vamos supor que era um barco do seu tataravô, e foi passando pro seu bisavô, e passou pro seu avô, e passou pro seu pai, e chegou em você. E conforme foi essa passada, né, de pai para filho, de filho para pai, foi trocando as tábuas, até que um certo momento do barco, onde todas as tábuas já foram trocadas do barco. Então acaba que nenhuma tábua que foi originalmente colocada está mais nesse barco. Então entra o paradoxo. Esse barco continua sendo o mesmo barco ou é um barco completamente novo? Isso é uma incógnita que eu fiquei pensando, porque meio que se aplica até em coisas de PC. Quando a gente vai montando um PC gamer, nós vamos trocando às vezes peça por peça, troca uma memória RAM, troca um gabinete, troca uma placa-mãe. E tem um certo momento onde você acaba percebendo que você já trocou tudo do seu PC e vira um novo PC. Mas será que aquele PC continua sendo o mesmo? Ou na verdade vira um PC completamente diferente? Porque se você só foi trocando as peças. Show. Agora, não mais nem menos importante, vamos dar uma limpada nas telas que a gente tem. E uma coisa muito interessante que acontece quando a gente nunca teve um PC gamer e a gente começa a ter, é ter a quantidade de jogos, né, mano? Você tem meio que uma infinidade completa de quais jogos você vai comprar, quais jogos você quer jogar primeiro, que você nunca jogou. E eu lembro que no começo eu fiquei muito hypado pra jogar todos os jogos que eu nunca joguei. Por exemplo, eu lembro que um dos primeiros jogos que eu zerei quando eu consegui montar meu PC gamer foi o Resident Evil 2. E, cara, eu fiquei completamente viciado pela saga Resident Evil. Depois joguei Resident Evil 3. Claro que não foi tão bom, né? Porque ele é muito curto. Eu acho que o meu problema com esse jogo, na verdade, é que ele é muito curto, cara. Ele parece ser um jogo muito bom, mas é um jogo tão curto e cortaram tantas coisas que do original é muito bom, que a galera sempre fala e recomenda, que acabou que eu não gostei tanto dele. Mas não é um jogo ruim, mas só acho que poderia ter sido melhor. Depois eu joguei Red Dead 2, peguei na primeira promoção que teve Red Dead 2 por R$70, que eu lembro até hoje. E foi um jogo até que muito bom. Não me prendeu tanto, porque na época o meu PC não era tão potente, então meio que eu rodava 30, 40 FPS, e às vezes dava uns gargalos pra mais, e eu ficava meio bolado e flopava e voltava. Mas era até que era um jogo bom, era um jogo de conforto. Quando eu não tava fazendo nada, eu ia lá e jogava um Red Dead. Mas é um jogo bom, até que hoje em dia eu não me arrependo de ter jogado não. Talvez eu esperaria alguns anos pra rejogar ele. E foi muito interessante poder ver com os meus próprios olhos, ter a minha própria experiência jogando esses jogos que eu sempre só vi canais do YouTube tendo, Alazoca, BRKS Edu. E ter a minha própria experiência é muito diferente de você poder jogar. E mesmo hoje em dia tendo um PC gamer, às vezes eu até prefiro ver uma gameplay do que até jogar o jogo. Por exemplo, eu recentemente tava vendo muito o Alan jogando a saga do Assassin's Creed.
Creed. Eu vi ele jogando um, tô terminando de ver agora ele jogando o Assassin's Creed 2. E é um jogo que eu, sinceramente, jogaria, com certeza, mas só pra passar o tempo. Eu acho que eu não zeraria. Fora que, mano, pra época que ele foi lançado, mano, se não me engano foi em 2007 ou 2008, o Assassin's Creed 1. Olha, ele é um jogo com uma lore muito complexa, mano, muito complexa. São duas lores acontecendo ao mesmo tempo, né? No mundo real, que a gente tá vivendo meio que, não o mundo real, né, mas o mundo atual que o protagonista ele tá vivendo, e também tem um mundo do passado, né, que ele tá vivendo o passado dos ancestrais dele, com uma lore muito complexa, muito legal, pra época que foi lançado, né, 2000 e pouquinho, pô, nem passava, acho que na cabeça de muita gente, ter um jogo tão complexo assim. Agora vamos pegar esse carinha aqui e vamos dar uma limpadinha nele. Show. E agora comentando um pouco também sobre a tal da crise do PC Gamer. Será que eu tive essa crise do PC Gamer quando eu consegui terminar de montar o meu PC? E eu vou ser sincero, cara, eu acredito que sim, tive um pouquinho sim. Parece até que é frescura quando a gente não tem, né, um PC gamer ou até um console, ou algo que a gente deseja muito, mas isso cai um pouco naquele velho ditado, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Querendo ou não, a caminhada de você ter um PC gamer, ter um carro, ter uma casa, ter um bem, né, um sonho, é muito mais interessante do que até mesmo o próprio bem. A caminhada se torna até a parte mais interessante. E às vezes isso é um assunto até muito complexo para muita gente. Muitas pessoas até podem não entender o porquê que é tão interessante a caminhada até você conquistar o seu objetivo, o seu sonho. Porque às vezes o sonho, ele é só um objetivo final, ele é a reta final, mas o mais interessante é a caminhada. E tudo bem você não entender isso agora, ou até mesmo nunca entender, ou simplesmente pensar de forma diferente. Cada pessoa ela é individual e não tem o menor problema nisso. Mas falando sobre a crise do PC Gamer, em si eu tive só depois de um tempo. Depois que eu consegui zerar a maioria dos jogos que eu tinha condições de comprar e que eu tinha desejo de jogar também, foi depois de bastante tempo que eu consegui conquistar. E acabava que eu sempre voltava para os mesmos jogos, né? Jogos competitivos como Valorant, CS, que até mesmo eu jogo até hoje, mas porém aquele desejo de conseguir jogar jogos AAA, com histórias complexas, acabou que foi ficando por si só. E eu fiz algo que eu sinceramente tento lutar contra até hoje, que é simplesmente me forçar a jogar jogos. Por exemplo, todo mundo fala que Elden Ring em si é muito bom e eu tenho que jogar Elden Ring porque é muito bom. Mano, eu vou jogar Elden Ring quando eu tiver fim. Quando eu ver algum edit e achar muito legal, eu vou dar uma jogada, mano. Não adianta a gente se forçar a jogar alguma coisa, porque sei lá, a gente batalhou tanto por isso, então a gente tem que fazer valer a pena. Se a gente fizer isso, na verdade, a gente vai estar, se auto-sabotando. A gente vai meio que perder até a vontade e o prazer de fazer um lazer nosso, né? Então, se você tá pensando que, tô perdendo um pouco a vontade de jogar os jogos e tal, na verdade não, você tá crescendo, você tá se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa diferente do que você era no passado. E isso é completamente normal, isso é a vida. E na verdade a minha recomendação é que se isso estiver acontecendo com você, é você buscar novos hobbies. Faz uma academia, que além de melhorar o seu físico, vai te melhorar muito a sua autoestima. Busca fazer uma pintura se você gosta de desenhar, também fazer algo ao ar livre, fazer uma caminhada, porque você fazendo isso, e falo isso até por experiência própria, esses momentos específicos que você vai estar jogando, que você vai estar no seu PC, vai se tornar muito mais prazeroso. E assim como era quando você era criança, o seu tempo era limitado, você tinha tempo para poder brincar, tinha tempo para poder estudar, aquele momento específico do seu dia se torna cada vez mais prazeroso e especial para você. Então quando você acaba lotando o seu dia com outros afazeres, seja um trabalho, uma faculdade, algo a mais no seu dia a dia, sair, fazer uma bicicleta, alguma coisa, o momento do seu PC se torna ainda mais interessante e especial para você. Vamos dar uma tirada agora nesse monitor, que é agora o grandalhão. Vamos voltar aí pra mesa e dar uma limpada nele. Mas pessoal, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui porque o vídeo já tá muito grande. Cara, enquanto eu tô aqui editando, eu já vi que, o vídeo já pegou quase 13 minutos, quase 14, mano. Então, tipo assim, não vai caber tudo aqui. Mas se vocês gostaram do vídeo, da ideia de comentando algumas coisas da vida, sobre jogos e PC em si, e querem essa ideia desse vídeo de volta, só deixa aqui nos comentários que a gente faz de novo, beleza? Eu edito o resto do vídeo e posto de novo pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.